Graças a Deus, meus irmãos, é um prazer estar aqui novamente, nosso terceiro programa, orando as Escrituras. Estamos orando os Salmos, os livros dos Salmos, que são poesias, que são cânticos, que nos inspiram, que nos alimentam, que nos fortalecem. E muito melhor do que somente ler os Salmos, é ler e orar os Salmos. Você já vai lendo e orando a própria Escritura. Então estamos nesse exercício diário de leitura da palavra e oração, para que a palavra de Deus ela possa ser introjetada, internalizada, fundamentada em nossos corações, para que não seja apenas algo teórico em nossa vida, mas algo prático, possamos viver a palavra de Deus. E hoje chegamos no Salmo de número 2, um salmo messiânico. O Salmo messiânico, para quem não sabe, é um salmo que aponta claramente para o Messias, para a vinda do Messias. O judeu, na sua concepção, ele entendia que o Messias viria já para trazer o dia da ira do Senhor. Então, a vinda do Messias, para o judeu, é a vinda da ira do Senhor. Eles não entendiam uma vinda anterior como Jesus veio para morrer, para ressuscitar, pagar a nossa dívida e formar a sua igreja, para na segunda vinda, sim, ser esse grande terrível dia do Senhor. Então o judeu já achava que na primeira vinda seria uma única vinda, já seria esse dia de julgamento da ira de Deus. Portanto, baseado nesse preâmbulo, você vai ler esse salmo comigo, a gente vai ler todo o salmo e depois a gente vai orar ele de pedacinho em pedacinho. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo número 2. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor, e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho, para que não se irrite, e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então esse salmo começa falando sobre os reis da terra, que não se renderão perante o Senhor. Pessoas poderosas, que querem romper os laços e sacudir as algemas, no sentido de não querem ter relação com Deus. Não querem permitir que o Senhor tome conta de suas vidas. Eles se levantam, e conspiram contra o Senhor e contra o ungido do Senhor. Portanto, vamos orar nesse instante, entendendo que nós não podemos ser como esses homens, essas nações, esses reis que imaginam coisas vãs, que querem romper os laços, porque é isso que nós temos visto hoje em dia. Muita gente querendo romper com tudo que se chama cristianismo, querendo destruir o cristianismo, querendo atacar o cristianismo e dizer assim: nós não nos submeteremos ao Senhor. Então, aqui diz que o Senhor dá risada deles, porque no tempo certo, o dia da sua ira, o furor do Senhor os deixará apavorados. Vamos orar nesse instante, nesse trecho, então, buscando da parte do Senhor que nós não sejamos encontrados entre essas pessoas. Pelo contrário, que nós nos submetamos à palavra do Senhor, ao seu laço, um laço que é um laço de amor.
Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Pai, em Tua presença. E queremos, Senhor Deus, ser encontrados debaixo da Tua graça. Queremos nos submeter, Deus, a Ti. Não queremos, Senhor Deus, em nossos corações imaginar coisas vãs, nos revoltar contra Ti, mas pelo contrário, queremos que o Senhor governe nossa vida. Queremos reconhecer que Tu és o nosso Pai, o nosso Deus, que nós estamos debaixo das Tuas asas, que o Senhor tem governo sobre nós. Queremos estar eternamente ligados a Ti, com algemas de amor, presos ao Senhor, porque sabemos que longe do Senhor nada podemos fazer. Queremos, Senhor Deus, colocar nossas vidas diante de Ti. Queremos, Senhor Deus, ser encontrados fiéis naquele dia, aquele grande e terrível dia do Senhor, que será terrível para todos aqueles que desobedecem ao Teu nome, que se revoltam contra Ti, sem motivo algum, porque Tu és um Deus de amor, um Deus que nos criou, que criou o céu e a terra, que nos deu vida, que tem nos fortalecido, nos alimentado, tem sido bom para conosco, que enviou o Seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, que pagou o preço por nós. E hoje o Senhor nos trata com amor e com bondade. Nós queremos, Senhor Deus, ser encontrados ao Teu lado, nesse dia que o Senhor vai voltar, dia que nós ansiamos, dia que nós clamamos, vem, Senhor Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus. Queremos ser Teu povo e nos submetemos de forma alegre ao Teu amor, ao Teu comando. Nos submetemos, Senhor Deus, de forma jubilosa e queremos ser o Teu povo. Seja sobre nós, ó Deus, reine sobre nós, em nome de Jesus. Amém. E a segunda parte do texto, irmãos, que nós vamos orar novamente, que fala sobre o poder de Jesus, que todas as nações serão dele por herança, as extremidades da terra por possessão. Ele vai quebrar toda a intransigência, toda a revolta, nada ficará. E aqui vem no versículo 10 esse ensino para a gente. Nos chama para sermos prudentes, para nos deixar advertir, para que sirvamos ao Senhor com temor, nos alegrar nele com tremor, para que nós beijemos o Filho, para que não se irrite, né? E que não pereçam nossos caminhos. Bem-aventurados sejamos nós, que todos neles, que nos refugiamos nele. Vamos orar novamente. Senhor Deus, toda a terra é Tua. O Teu Filho Jesus recebeu por herança, porque Ele foi fiel. Ele cumpriu, Ele honrou, Senhor Deus, com o projeto do Senhor para a vida dele. Ele viveu aqui em santidade plena, curou, pregou, transformou vidas, deixou um legado maravilhoso, mas principalmente o Senhor Jesus pagou a nossa dívida. Portanto, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, a Ele toda a honra e toda a glória. Queremos, Senhor Deus, nesse instante aqui, dizer que nós queremos estar entre esses prudentes. Nós queremos, Senhor Deus, sempre nos deixar advertir. Nós queremos, Senhor Deus, servir ao Senhor com temor e com tremor. Queremos, Senhor Deus, beijar o Filho diariamente, amando o Filho, porque Ele nos amou primeiro. Que nossos caminhos, Senhor Deus, não pereçam. Que nós, Senhor Deus, nesse terrível dia da ira do Senhor que descerá sobre os ímpios, sejamos poupados, porque o Senhor Jesus é o nosso representante, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ele é o nosso advogado, Ele é aquele que nos livra da ira vindoura. Queremos, Senhor Deus, ser encontrados entre esses bem-aventurados, esses que em Ti se refugiam. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza.
e nosso coração está firmado no Senhor. Não está firmado em nós mesmos, não está garantido em nossas ações, mas somente na tua graça e misericórdia, o teu amor leal para conosco. O Senhor nos ama, ó Deus, e por isso estamos alegres e felizes. Nada vai nos separar do teu amor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Que bênção poder orar o Salmo. Faça isso nas suas leituras bíblicas. Pegue um texto bíblico, versículo por versículo, ore e aplique na sua vida. Coloque as questões da sua vida em oração usando a palavra de Deus. E você vai perceber que o Senhor vai começar a introjetar essa palavra no teu coração. E as coisas que o seu coração está buscando, o Senhor vai estar sempre escutando, porque Ele está escutando a própria palavra dEle, sendo direcionada em oração. Experimente na sua vida e me diga depois como é que tem sido as suas experiências. Comente qual o salmo que você quer que a gente ore aqui. Fale sobre as orações, os desejos do seu coração, pedidos de oração. Traga, porque a gente vai estar sempre lendo e orando por você também. Tá certo? Comente, curta, né? Seja membro do nosso canal. Compartilhe para que outras pessoas possam também desfrutar da palavra de Deus e poder também aprender a orar as Escrituras, tá bom? Fica na paz e até amanhã, se Deus permitir, com mais um salmo, o salmo de número 3, para que possamos orar juntos. Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.